eu conheço você desde que eu tenho 5, 6 anos de idade. Porque o Eduardo Silva, ele estudou, ele não foi esse ator mirim que deixou e abandonou a escola. O Eduardo Silva também era professor de biologia. Deu aula há quase 20 anos de biologia. E ele era professor junto com a minha mãe. Minha mãe dava aula de física, o Eduardo dava aula de biologia, eu super fã dele. E eu fui a garotinha que falou pra você, eu quero ser artista, me ajuda, me leva. Mas eu era muito tímida. Então eu falava tudo isso, só que tipo, assim, né? Eu quero, assim, na perna da minha mãe. E você falou assim pra mim, pelo menos, você tem que pelo menos sair debaixo da saia da sua mãe. Você tem que sair debaixo dessa cortina aí pra ser artista. Mas, até agora, abrir a sessão terapia. Que loucura. Que você é responsável por não um trauma, mas uma chantagem emocional que eu sofri a vida inteira, que é que o artista, que a arte não era uma profissão. E você era um cara que estava no auge, né? Você estava ganhando, bombando, ganhando todos os prêmios, e ainda assim você dava aula de biologia. E aí, para mim, isso foi complicado, porque sempre virou uma coisa assim, você pode ser atriz, mas você tem que ter um plano B, você tem que ter para onde correr, para sobreviver. Enfim, tem todas essas camadas, tem essa camada social também, né? Que se você é de classe média baixa e você não é herdeiro, você tem que pagar suas próprias contas, a vida artística, ela realmente é muito cruel, né? Mas quero saber de você essa coisa, como que veio a biologia, dar aula, e por que você continuou dando aula, assim, no auge da sua carreira? Porque assim, Camila, é isso que você falou. Na verdade, a minha velha sempre assim, eu falava pra ela assim, ganhei prêmio de ator revelação, vai estudar, isso não é vida pra ninguém, né? Eu vou fazer um filme. O Pitanga, ele viajou no Brasil inteiro fazendo teste com vários atores do Brasil pra fazer o Quilombo, do Cacá Diegues. Um filme que foi pra Cannes. E aqui em São Paulo, o Gésio Amadeu e a Gabi Rabelo me indicaram pro Pitanga. Eu fiz o teste, o Pitanga me levou pro Rio de Janeiro pra fazer o teste com o Cacá, e o Cacá me deu o papel pra fazer o sucessor do Zumbi. Eu apareci no finalzinho do filme. E aí o filme fala, vou fazer filme com a Zezé Mota, com o Tony Tornado, isso na vida pra ninguém, vai estudar. Eu cresci ouvindo isso. E por sua culpa eu também. Foi bom, mas foi bom eu ter começado novo, Camila, porque eu via atores que eu adorava, tipo Regina Braga, Neuza Borges, Elias Glazer, falando que não tinha estabilidade, que você faz, porque teatro não dá dinheiro, teatro dá prêmio. Você chega em casa, você e o Hugo nunca foram em casa, você chega em casa, tem uma parede de prêmio, sei lá quantos, Mbembe, Apetesp, governador do estado, Shell, Mulher, mas não dá dinheiro. Teatro não dá dinheiro. O que dá dinheiro é televisão. E televisão você faz a cada 2 anos. É complicado. Hoje ainda a gente consegue ganhar uma grana com teatro. Entendeu? Porque tem os editais, né? A gente meio que depende dos editais. Agora, imagina isso, há 40 anos atrás, para uma pessoa negra. Uhum. Hoje, se tem um monte de novela só com negros, e se tem negros fazendo filmes, fazendo grupos negros, né? Eu vi crescer, eu vi nascer os Crespos, o Clariô, o Coletivo Negro, o Bonde, mas nos anos 80 era só eu de negro nos elencos. Era uma pergunta que eu estava... É muito complicado. Era uma coisa que eu estava verdade, levantando para te perguntar aqui, Então, né? na verdade, o que acontece? Se eu não tenho estabilidade numa profissão que eu adoro, eu tenho que pegar um plano B. Hoje, eu ainda falo para as pessoas que é legal ter um plano B. Porque assim, de repente você estoura, você fica famoso, você consegue... Por exemplo, eu tenho atores e atrizes que fazem só teatro que estão há 1, 2 anos sem trabalhar porque não é aprovado em edital nenhum. E aí? É complicado. Até hoje é complicado essa nossa profissão. E aí eu tendo família para sustentar, entendeu? Eu tenho minha madrinha, tenho meu irmão que era pequeno, depois peguei meu sobrinho para criar também. Então tem que ter um fixo, não adianta. E aí eu surtei da cabeça justamente por isso, porque eu tinha que dar 20, 30 aulas por semana para ter Bom, antes disso, eu sempre falei que eu queria fazer medicina. Humanas para mim sempre foi sânscrito. E meu raciocínio lógico sempre foi para exatas biológicas. E aí tudo que eu gostava era na área de biológicas. Então eu resolvi fazer biologia, porque nos anos 80 a biologia não era a moda que é hoje. Hoje todo mundo fala em impacto ambiental, clonagem, genoma, né? Uhum. Mas nos anos 80 não era. Eu falei assim, eu vou ver um pouco de tudo, porque biologia se estuda fisiologia, anatomia, micro-organismo, ecossistema, né? E não era famoso.
Só que biologia é integral. Então, como é que eu faço uma faculdade integral se eu não tenho ninguém que me banque, né? Então, eu tive que ir fazendo metade das matérias por ano. Isso dobrou o tempo da faculdade. Sorte que eu não pagava. Eu fiz na USP, né? Eu fiz licenciatura curta, plena e bacharelado. E no terceiro ano eu comecei a dar aula. E foi o que me segurou a onda, porque assim, aqui em São Paulo tinham 9 elencos de TV, então você não ficava desempregado em televisão, que é o que dava grana. Então imagina, eu tava começando, eu tava assim, pivete, eu fiquei 7 anos fazendo novela todo ano, eu tava começando, eu fiquei dos 14 aos 21 fazendo novela direto. Então, porque sabiam que a Camila não estava na Bandeirantes, a SBT chamava. Sabia que o contrato da SBT, a Cultura chamava, porque a Cultura, além dos infantis, tinha romance teleconto também. Uhum. A Bandeirantes, que tinha um monte de novela legal, fez Os Imigrantes, fez Cavalo Amarelo. Os Imigrantes foi uma novela super famosa. Fez para Laranja Lima, que eu fiz, ficou só com esporte. A Cultura ficou só com infantil. E o Silvio Santos, quando pegou a Tupi, ele tinha que bancar 70% da dívida, então ele bancou os técnicos e jornalistas, e os atores não. E colocou novela mexicana. Então todo mundo que era de São Paulo foi pro Rio. Entendeu? Todo mundo que era de São Paulo foi pro Rio de Janeiro. Então o pessoal, eu tô com 62, o pessoal que é mais velho que eu, que foi pra Globo, que foi pro Rio... Continuou trabalhando muito, né? É todo mundo de São Paulo, que você pega os mais velhos que eu, né? Você pega o Fagundes, Tony Ramos, Irene Ravache, Laura Cardoso, Unicete Bruno, a Regina Duarte, Tarcisão e Glória, é tudo de São Paulo. Uhum. O pessoal agora mais novo não, o pessoal de 40, 30, 40 anos é tudo do Rio. Mas o pessoal mais velho que eu, que deu base, estofo pra Globo, é todo mundo de São Paulo. Aí eu não fui pro Rio, fiquei em São Paulo, porque tinha família, tinha tudo, ia mudar com a família pro Rio, não ia. Aí fiquei fazendo teatro, dando aula, fazendo teatro, dando aula, fazendo teatro, dando aula, fazendo teatro, dando aula, entendeu? Essa que é a história.